Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o primeiro projeto do canal, tá? Tenho dois projetos aí para 2018, todos eles são projetos literários, tá? Será apenas relacionado à literatura, tá? Esse projeto de hoje é um projeto de contos. Eu selecionei 20 contos, tá? Aí da literatura universal, literatura brasileira, russa, literatura inglesa e por aí vai. São 20 contos selecionados, pretendo falar sobre esses 20 contos e comentar cada um deles, tá? Apresentar o conto e comentar cada um desses contos. O critério que eu utilizei, primeiro ele é pessoal, né? É gosto pessoal. São contos que eu gosto, né? Eu sou leitor de contos, gosto de contos, compro livro de contos. Sempre que me cai um livro da mão de contos, eu procuro ler. Tenho um interesse muito grande por esse gênero. Então eu separei 20 contos que eu gosto. Alguns deles também, esse foi o primeiro critério, o gosto. O segundo são contos também de autores muito conhecidos, tá? E aí eu vou apresentar aqui para vocês cada um desses contos, tá? Onde eles estão, tá? Qual livro eles pode ser encontrado e vou apresentar para vocês agora, tá? O primeiro conto que eu selecionei para essa lista de 20, um detalhe, se eu fizer, né, esse comentário de 20 contos e gostar, pode ser que eu aumente para 30 contos. Se eu gostar também, me sentir legal, me sentir bem e o negócio desenrolar, eu posso aumentar para 30, 40, 50 contos até e por aí vai. Tá? O projeto inicial são 20 contos. Vou apresentar logo aqui, que tem muito livro aqui para mostrar. O primeiro livro e o primeiro conto é esse daqui, Grande Sertão, opa, não é Grande Sertão Veredas não. João Guimarães Rosa, do livro Primeiras Histórias. Eu selecionei o conto, que é o primeiro conto do livro, tá? O primeiro conto do livro se chama As Margens da Alegria, tá? Então esse é o primeiro conto que eu pretendo comentar, que é o conto As Margens da Alegria, encontrado aqui no livro Primeiras Histórias, do João Guimarães Rosa, tá? Para alguns contos eu pretendo contar com a participação do meu irmão. Meu irmão ele é formado em letras, tá? E está fazendo agora filosofia na FEFELESH, lá na USP. Eu pretendo que ele participe, né? Conversei com ele, pode ser que ele participe aí de pelo menos 3 contos, tá? Com certeza, como ele é um leitor de Guimarães Rosa, esse conto aqui, As Margens da Alegria, é certeza que ele vai participar. Isso ele já me garantiu. Os outros contos, pode ser que ele participe ou não. Tá bom? É irmão mesmo de sangue e tal, mesmo pai, mesma mãe. E ele é um leitor de Guimarães Rosa, acho que ele vai ajudar na leitura desse conto aqui. As Margens da Alegria de Primeiras Histórias. O segundo conto que eu separei é esse daqui. O próximo conto está nesse livro aqui. A Nova Califórnia e Outros Contos, do Lima Barreto. O conto selecionado não foi a Nova Califórnia. O conto selecionado é esse conto aqui, O Homem que Sabia Javanês. Tá? A Nova Califórnia também é muito conhecido, do Lima, mas eu escolhi a Nova Califórnia, eu escolhi O Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto. Tá bom? O próximo conto que eu separei para comentar também é o conto que não pode, dessa escritora que não pode faltar. É uma escritora sensacional, que é a nossa querida Clarice Lispector. E eu separei o conto dela, tá? Esse livro aqui é Felicidade Clandestina, que é um conto extraordinário. Mas eu separei para ler e comentar esse conto aqui que eu acho ele desafiador. Já li algumas vezes, acho que eu não entendi muito e é mais um motivo para reler esse conto e comentar, né? Se chama Os Desastres de Sofia, tá? Os Desastres de Sofia. Eu não sei se vocês conseguem ver os contos que eu estou mostrando. Eu tenho dificuldade de colocar o livro na posição aí para que possa ser visualizado, tá? Perdoe aí a minha lesação. Mas esse conto aqui, Os Desastres de Sofia, que está presente no livro Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Vamos comentar Os Desastres de Sofia. Separei também outro conto aqui, que é desse escritor que eu admiro. Já li todos os romances dele, praticamente todos os contos que eu encontrei, que é o querido Machado de Assis. Eu separei aqui desse volume, de 50 contos do Machado de Assis, o conto chamado
Teoria do Medalhão, tá? É esse conto aqui, Teoria do Medalhão, beleza? Agora eu vou apresentar para vocês com alguns contos estrangeiros, tá? Eu tenho essa coleção aqui que se chama The Best American Short Stories of the Century, tá? É uma organização do Joe Updike e da Catherine Kennison. Esse livro aqui tem mais ou menos uns 60, 70 contos, considerados os melhores contos da literatura americana, tá? Do século XX, tá bom? E aqui eu separei alguns contos. Esse livro aqui, gente, eu paguei, ó, como ele é, tá? Ele tem aqui mais de 700 páginas, mais de 800 páginas. Eu paguei nesse livro aqui R$ 15 na Sebo, tá? R$ 15 na Sebo. Uma Sebo aqui no centro de São Paulo, na Sebo do Messias. Olha, eu já fazendo propaganda do cara. E eu separei alguns contos para ler desse volume aqui, tá bom? Esses contos aqui, eu não sei se existe tradução em português, tá? Não conheço nenhuma tradução desses contos, pelo menos não encontrei até agora. Pode ser que exista, com certeza deve existir aí alguma, que são autores conhecidíssimos, tá? E esses contos são... O primeiro dele que eu separei, o primeiro dos contos dessa edição aqui, se chama The Killers, do Ernest Hemingway, tá? The Killers, do Ernest Hemingway. Esse é um dos contos que eu pretendo ler e comentar também aí nesse projeto, Lendo Contos, projeto para 2018. O segundo conto que eu separei desse volume aqui é esse conto aqui, que tem um detalhe que eu quero apresentar para vocês. Se chama That Evening Sun Go Down, tá? Do William Faulkner. Esse conto aqui, gente, do Faulkner, ele foi mencionado recentemente em um vídeo da Tati Feltrin, onde ela fala sobre o Som e a Fúria do William Faulkner, tá? Nesse livro Som e a Fúria, nesse vídeo da Tati sobre o Som e a Fúria, ela fala que os personagens, aqueles irmãos ali que compõem a família apresentada no livro, esse conto aqui vai falar desses meninos, desses irmãos, quando eram crianças, tá? Então, Cad, Jason, que estão ali no Som e a Fúria, aparecem nesse conto aqui quando são crianças. A professora Mutran, também, da Fefeleche, falou sobre esse conto. E disse sobre a importância de se ler esse conto ao lado do Som e a Fúria do Faulkner, tá? Aí eu vi a Tati falando sobre esse conto, e aí por acaso eu fuçando aqui meus livros, para separar alguma coisa para ler, encontrei esse conto por acaso. Quando eu bati o olho e eu vi que era o conto mencionado, já separei para ler, tá? Se chama That Evening Sun Go Down. Esse aqui eu pretendo ler também e comentar. A ordem que será lido, eu não sei, vou ler conforme aí o interesse, o momento, mas caso você queira que um desses contos seja apresentado primeiro, deixa aí no comentário e fala aí o que vocês acham. O outro conto que eu selecionei dessa edição aqui, essa edição é maravilhosa, gente, de contos, é o Crazy Sunday, do Scott Fitzgerald, tá? Crazy Sunday, do Scott Fitzgerald. Depois que eu ler os contos e for comentar, eu faço aí as traduções direitinho, né? Pelo menos me esforço para apresentar para vocês o que esse conto fala, tá bom? Além do Crazy Sunday, do Scott Fitzgerald, eu separei aqui o último conto desta edição, que é um conto do Tennessee Williams. Tennessee Williams é esse conto aqui, tá? Vou ver se dá para vocês verem aí. Eu tenho dificuldade, já falei, de mostrar o livro aqui para a câmera, tá bom? O conto se chama The Resemblance Between a Violin Case and a Coffin, né? A semelhança entre um violino entre um violino e um caixão. Eu achei um título assim bem pesado, né? Eu vou ler, quem sabe eu goste aí também, justamente como eu não conheço, eu vou ler para depois comentar, tá? Esse conto aqui é o último livro que está aqui nessa coleção aqui, The Best American Short Stories of the Century, organizado pelo Joe Updike. Próximo conto que eu selecionei, também de uma coleção de contos norte-americana. Gente, esse livro aqui é fabuloso. Olha o tamanho desse livro. Olha a grossura desse livro aqui, tá? Livraço, mais de 900 páginas só de contos.
São mais de 900 páginas de contos. Só que esse daqui é o seguinte, se chama The Best American Mystery Stories of the Century. Esse é organizado pelo Tony Hillerman e Otto Penzler, tá? São mais de 900 páginas de contos. Esse aqui, se você gosta de história de detetive, né? História de investigação, de detetive, tá? Pode ter certeza, compra esse livro aqui, pode ter certeza de que você vai encontrar mais de 900 páginas do que há de melhor no conto investigativo, tá? Nesse gênero de mistério, de suspense. Aqui, esse outro livro que eu comprei na Sebo, paguei também, esse aqui eu paguei R$20, tá? Na Sebo também do Messias, de novo fazendo propaganda do Sebo do Messias, aqui em São Paulo. E é o seguinte, eu separei dessa edição aqui 2 contos. O primeiro deles se chama The Murder. The Murder, do John Steinbeck. Steinbeck que escreveu As Vinhas da Ira, escreveu também De Ratos e Homens. Então, separei o primeiro conto aqui, é esse daqui. The Murder, do John Steinbeck. Tá certo? Outro conto que eu separei aqui desse volume se chama The Comforts of Home. Se chama esse conto aqui, The Comforts of Home, da Flannery O'Connor. A Flannery O'Connor recentemente foi traduzida aqui no Brasil, recentemente assim, né? Faz um tempinho. Traduziram dela os contos completos, tá? Então eu tenho certeza que esse conto aqui está disponível aí em português, tá? Para quem quiser acompanhar, ler também os contos aqui conforme forem sendo apresentados. Já existe tradução desse conto da Flannery O'Connor, The Comforts of Home. Aqui tem 2 contos então dessa edição aqui. Vamos para o próximo. Próximo conto que eu selecionei, tá? Nessa lista de 20 contos, é um conto do nosso queridíssimo Anton Chekhov. Ele escreveu, o Chekhov, sei lá, ele escreveu esse conto aqui, que é o que será lido e comentado aqui. Se chama A Dama do Cachorrinho. Então, A Dama do Cachorrinho, do Chekhov. Tá? Essa ediçãozinha aqui se chama A Corista e Outras Histórias. Acho que é isso. A Corista e Outras Histórias. E nessa ediçãozinha aqui, de bolso, R$5, tem esse conto chamado A Dama do Cachorrinho. Tem uma outra edição pela editora 34, que é A Dama do Cachorrinho e Outros Contos. Esse é mais um conto será lido. Agora, gente, eu vou falar de um conto que eu comentei aqui um tempo atrás. Esse aqui eu pretendo já ler aí o quanto antes, que é desse livro aqui, Contos de Terror, de Mistério e de Morte, do Edgar Allan Poe. E o conto que eu vou ler desse volume aqui é esse conto aqui, O Demônio da Perversidade. O conto que mais me surpreendeu nessa última leitura de Allan Poe, O Demônio da Perversidade. Beleza? O próximo conto que eu vou comentar, que é um dos que eu mais gosto, sou completamente assim fascinado por esse conto, é esse conto aqui, desse livro aqui, do Nikolai Gogol, O Capote e Outras Histórias. E é claro que eu vou falar sobre o conto O Capote, tá? Falarei sobre o conto O Capote, que é um conto extenso e muito bom. Próximo conto que eu selecionei nessa lista de 20 é o conto maravilhoso, extraordinário, grandioso, do Fyodor Dostoiévski. O conto está nesta edição aqui, Contos de Dostoiévski, tá? Existe uma tradução do livro pela editora 34 também, só do Bobok, com uma análise, uma introdução, comentário, uma fortuna crítica extraordinária, acho que do Boris Schneiderman, tá bom? Saiu pela editora 34. O conto selecionado é esse aqui, Bobok, tá? É o conto que eu vou ler e comentar do Dostoiévski. O próximo conto que eu vou falar com vocês está nesse volume aqui. É um conto do O. Henry, chamado Caminhos do Destino e Outros Contos. O conto que eu selecionei é o conto que eu mais gosto desse volume, desta edição, que é esse conto aqui, que se chama O Presente dos Magos. O Presente dos Magos. Gente, que conto extraordinário, que conto fabuloso. E é um conto que fala a respeito,
que se passa no Natal, né? Eu queria falar dele antes, até nesse momento aí, existem muitos vídeos temáticos aqui no YouTube, falando de literatura e temática, né? Para essa questão do Natal, mas não vou falar não. É um conto que gira em torno do Natal. Depois eu falo, leio e comento com vocês. É extraordinário. Próximo conto que eu selecionei, gente, é um conto assim que, ó, me impactou. Preciso reler, por isso também já selecionei ele, porque eu tenho muito interesse em reler e já vou aproveitar a oportunidade de falar dele. É o conto O Homem de Areia, do E.T.A. Hoffmann. Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Parece o nome do Mozart, né? Assim. Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Que é esse conto aqui chamado O Homem de Areia. O Homem de Areia, do Hoffmann. Vou falar sobre esse conto aqui que eu adoro. É um conto extraordinário. O conto está presente nesta edição aqui, tá? Que são selecionados pelo Ítalo Calvino, que são os contos fantásticos do século XIX. Tem um outro conto nesse volume aqui que eu queria falar também, mas eu deixei para uma outra ocasião, que se chama O Elixir da Longa Vida, do Honoré de Balzac, tá? Mas esse daí eu vou deixar para uma outra ocasião. Desse daqui mesmo vai O Homem de Areia, do Hoffmann. Separei também aqui para ler mais um conto dessa seleção de 20, que se chama The Hammer of God. The Hammer of God. Esse conto aqui está presente no livro A Inocência do Padre Brown, a tradução em português. Vou ler nessa edição aqui, porque eu não vou comprar o livro só para ler um conto, tá? Essa edição que eu tenho é The Complete Father Brown Stories. São os contos completos do Padre Brown, do G.K. Chesterton. Esse conto aqui, o The Hammer of God, é considerado o melhor conto do livro A Inocência do Padre Brown. Vou ler aqui esse conto também e comentar com vocês. Vamos lá. O próximo conto que eu selecionei é desse cara aqui que ninguém conhece, o famosíssimo, idolatrado, salve, salve, Mário de Andrade, tá? Que é o conto O Peru de Natal. Com certeza você já leu. Se já leu, depois que fizer o vídeo, comenta aí também. Então, esse conto aqui, Peru de Natal, tá? Do Mário de Andrade. Está nessa edição aqui, Contos Novos. Próximo, separei. Esse é o 19º conto que eu pretendo comentar. Desse cara aqui, que ninguém conhece também, chamado James Joyce. O conto está nessa edição aqui, Dubliners. Tá? Esse livro aqui eu comprei há muitos anos. E o conto que eu selecionei para comentar é esse conto aqui, chamado The Dead. Dá para enxergar? The Dead. É o último conto do Dubliners. Existe tradução em português também desse livro todo. Tá? Esse livro aqui foi traduzido como Dublinenses, claro. E é o último conto desse livro que eu vou comentar, que é o The Dead. Em português está Os Mortos. Aqui está no singular. The Dead seria o morto, né? Ou a morta. Mas em português eu já vi que está Os Mortos. Pelo menos na edição que eu vi. Então esse conto aqui, Os Mortos, do James Joyce, está presente no Dubliners. Tá? Vou comentar aqui. Detalhe, gente, importante, para você que tem medo de James Joyce, é claro que é diferente ler Dubliners e o retrato do artista quando jovem, em inglês, e ler Ulisses. Tá? O inglês de Dubliners, o inglês de O Retrato do Artista quando jovem, é bem basicão, é bem básico assim, né? Comparando com Ulisses, é bem simples. Então, assim, não tenha medo de ler James Joyce em inglês, porque ele não assusta nem Dubliners, nem no Retrato do Artista quando jovem. Ele vai assustar e ficar quase hermético mesmo, intraduzível no Ulisses, tá? Então esse conto aqui. E o último conto que eu separei, é claro que essa é uma seleção pessoal, eu escolhi esses contos porque gosto deles e também são de autores muito conhecidos, então de forma que você também pode correr atrás e encontrar esses contos. E o último então desta edição está nesse livro aqui, o Livro de Areia. O Livro de Areia do Jorge Luiz Borges, tá? Então, o conto selecionado é esse conto aqui, que se chama O Outro. Vou falar sobre esse conto aqui. O Outro, do Jorge Luiz Borges.
beleza? Então é isso, esses são os 20 contos que eu pretendo ler. Vou deixar no box de descrição a lista com todos os contos, tá bom? E aí você que ainda não é inscrito no canal, está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal para acompanhar meu comentário, minhas impressões sobre cada um desses livros, tá bom? A ordem que serão lidos, eu deixo também para vocês. Se vocês têm preferência aí, têm muita curiosidade sobre algum dos contos, com certeza esse conto chamado The Sun, The Evening Sun Go Down, do William Faulkner, pode ser que muita gente tenha interesse em saber alguma coisa a mais. E pode aí pedir que seja feito primeiro. Então vou deixar para vocês a seleção, a ordem que serão feitos. Comentem, deixem aí a sua opinião. O que você acha que deve ser lido primeiro, tá? Não tenho ainda ideia de por onde eu vou começar, mas aí vocês vão me ajudar nisso daí, tá bom? Então é isso. Esse foi o vídeo sobre o projeto, o primeiro projeto do canal, chamado Lendo Contos. 20 contos aí da literatura universal. Beleza? Forte abraço!